quinto ano, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula de História. A nossa aula de História está falando muito sobre a escrita, né? Quando foi que surgiu a escrita. E hoje nós só vamos ter o texto, tá? Mas eu gostaria que vocês prestassem atenção no vídeo, tá bom? Não tem atividade, só tem o texto. Nós teremos 2 páginas de texto, onde a professora Georgette estará fazendo um resumo do texto, tá bom? Página 198, a invenção da escrita. A escrita é uma invenção importantíssima para o ser humano, pois ela é a representação do pensamento e da linguagem humana, através de quê? Símbolos, né? As letras, elas são símbolos que nós usamos para escrever. Diferente de formas de escritas, foram se desenvolvendo em diferentes épocas e em regiões variadas do planeta. Não surgiu o alfabeto, tá? O alfabeto, ele surgiu depois de várias, né, invenções, de várias formas até chegar o nosso alfabeto. De acordo com os registros encontrados, é possível supor que a escrita tenha sido desenvolvida há mais ou menos 5.500 anos antes, entre os povos sumérios e os egípcios. Mas também existe registro de escrita nas regiões da China e América Central. Na verdade, né, ninguém sabe ao certo quando foi que surgiu a escrita. Na Mesopotâmia, onde os sumérios viviam, né, que hoje é o Iraque, desenvolveram marcas feitas em argila e placas de cerâmica. Essas marcas eram símbolos feitos com cunhais, tá? Aí nós temos aí um modelo, tá, da escrita cuneiforme na Mesopotâmia há mais ou menos 5.500 anos atrás. E nós temos aí também a escrita utilizando o casco da tartaruga há 4.800 anos atrás na China. Bom, que eram uma pequena ferramenta, como se fossem as canetas de hoje, serviam para marcar esses símbolos. Para esses povos, os símbolos significavam algo, era uma forma de comunicação e não precisava de grandes e belos desenhos para realizá-los, tá? Então a pessoa, nós vimos, né, na Era do Gelo, em alguns filmes, alguns desenhos na parede, aonde a pessoa interpretava aqueles desenhos. Não era difícil de interpretar, tá? Era uma forma de comunicação e não precisava de grandes e belos desenhos para realizá-la. Por ser feita dessa forma, esse tipo de escrita foi chamada de cuneiforme. Esses símbolos representavam sons e a união deles demonstrava que se tratava de palavras e ideias. Outras formas de escrita também foram encontradas nas regiões próximas ao que hoje é a China. Estavam gravados em ossos, artefatos de bronze e casco de tartarugas. O que eram os hieroglifos egípcios? Os egípcios também criaram suas formas de escrita. Eram chamados de hieroglifos, ou os símbolos e desenhos registrados tanto em parede quanto em templos e pirâmide, como papiros, que era uma espécie de planta utilizada como suporte para escrita. Eu já conheci um papiro, tá? Houve uma época em que eu estive no Egito e lá nós fomos, né, conhecer o papiro, né? Era uma planta e que dessa planta eles utilizavam para escrever. Esses povos viveram no nordeste do continente africano, às margens do rio Nilo, há mais ou menos 5.000 anos. No Antigo Egito, muitas realizações do dia a dia estavam ligadas à religião. O líder, que era chamado de Faraó, era considerado um deus vivo. Por essa razão, a escrita, assim como a arte, estavam muito próximas aos grupos de liderança, como os sacerdotes, as autoridades religiosas e os funcionários reais. Quem acompanhou, né, há muito tempo aquele filme, né, Os 10 Mandamentos,
viu, né, que Faraó, eles tinham Faraó como um deus. O que Faraó falava, né, eles seguiam a risco, eles desobedeciam qualquer coisa para fazer a vontade de Faraó, né? O significado da palavra hieroglifo vem do grego hieros, que quer dizer sagrado, e glifein, gravar ou escrever. Dessa forma, percebe-se sua função nessa sociedade. Tratava-se de uma escrita sagrada. Apesar de os hieroglifos serem uma forma de escrita usada mais para a religião e bem desenhada, existiam outras formas de escritas mais simples, que passaram a ser usadas em alguns documentos, a hierárquica e a demótica. Por muitos anos não se sabia o significado desses símbolos, até que o achado de uma pedra antiguíssima, na qual estavam registradas traduções do hieroglifo para o grego, possibilitou o estudo do seu conteúdo. Aí nós temos a pedra Roseta, tá? Que possui mais ou menos 2.500, e um hieroglifo egípcio, né? Nós sabemos que eles escreviam muito na pedra, usavam a pedra, usavam a parede. E os egípcios, né, usavam o papiro, que era uma planta, tá? Nós vamos parar por aí, tá? Nós vamos, na próxima aula, nós vamos falar sobre um pouquinho sobre os símbolos e as sílabas, tá? Mas a nossa aula de hoje vai ser só essas 2 páginas, tá bom? Porque só tem texto, não tem atividade. Um beijo no coração de vocês.